Bom, começando hoje o papo, e o papo hoje é com o Maxwell Alves Cipriano, professor de Educação Física, com pós-graduação em Fisiologia do Exercício, e tem curso de treinador de vôlei de praia nível 2 pela CBV, é o famoso Max de Guaíra. Tudo bem aí, Max? Tudo bem, César? Tranquilo aí o voleibol de Guaíra, como é que tá? Tá indo bem, graças a Deus, porém agora parados, né? Seguindo aí as normas por conta da pandemia, mas logo vai passar isso aí com a graça de Deus e a gente retomar as atividades aqui. Se Deus quiser. Ô, Max, você trabalha em Guaíra já tem mais ou menos 15 anos, é isso? E com Apro- voleibol? Isso, aproximadamente 15 anos com voleibol. Comecei como atleta, fui jogando e daí aos poucos a coisa foi acontecendo, acabou que eu assumi aqui algumas equipes, principalmente o feminino. Ah, você não é de Guaíra, pelo que eu entendi, é isso? Não, é assim, eu nasci em Guaíra, só que a minha família, a maioria é de São Paulo, morou muito tempo lá. Minha mãe é de São Joaquim da Barra, e aí minha mãe, quando grávida de mim, veio passear em Guaíra, que tinha os parentes, e eu acabei nascendo aqui. E aí ficou, o pessoal veio para o interior e acabou ficando. No entanto que hoje eu tenho uma tia só em São Paulo, o restante já veio tudo embora para o interior. É, Guaíra da região, dizem que é a melhor cidade da região para se morar, da região de Ribeirão Preto, aqui da nossa região, né? É uma cidade, digamos assim, uma cidade rica, né? Tem 3 usinas no município, né? Uma cidade bacana, arborizada, gostosa, plana, né? Cidade pequena, né? 40 mil habitantes, mas é bom de viver aqui, viu? É gostoso. Ah, agora a pergunta que a gente faz todas as vezes: por que voleibol, Max? Olha, na verdade, assim, às vezes até me pergunto também, por que o voleibol, né? Que é a minha trajetória no esporte, o início foi com futebol. Eu comecei jogando futebol desde muito pequeno, 5 anos de idade, eu já brincava, jogava, né? E daí fui participando de escolinhas, fiz alguns testes, né? Em São Paulo eu fiz teste lá, Palmeiras, acabei passando em algumas peneiras, no Botafogo de Ribeirão Preto. Só que na época era complicado, né? Não é igual hoje, tanto questão financeira, e os pais ficavam meio inseguros, né? Então, assim, meu pai meio que me segurou, não deixou que eu seguisse. Mas eu acabei que participando aqui na região de algumas competições no futebol, no futsal. Eu tive morando em Miguelópolis uma época, fazendo colégio agrícola lá. Eu entrei lá novo, foi, se eu não me engano, com 13 anos. E lá eu joguei na equipe da escola, aí logo a equipe da cidade me chamou. Aí eu fui jogar futsal, joguei Taça EPTV, joguei por Ituverava também. E aí depois eu retomei para Guaíra, não conhecia ninguém aqui que jogava futebol, futsal, nada, fiquei meio que deslocado. E aí um tio aqui, que sempre foi ligado à área do esporte em Guaíra, ia ter o Guaíra Open, que é um campeonato de tradição, né, de vôlei de praia, que começou com o Renato, que é um dos incentivadores, né, foi o que plantou a sementinha aí. E aí meu tio me chamou para brincar. E aí na época eu falei, poxa, mas eu não jogo isso aí, nunca pus a mão numa bola de vôlei, nada, vou passar vergonha. Ele falou, não, mas é só para brincar mesmo. E tinha a primeira e segunda divisão. E aí ele nos inscreveu na segunda divisão. E na época eu fiquei muito frustrado porque eu joguei os 2 jogos e perdi os dois. E feio, né? Mas isso acabou que me motivando. E aí eu fui Mas fazendo amizade. tomou gosto. Não pela Aí derrota, tomou gosto pelo vôlei. pelo vôlei. Na verdade, foi mais assim, um desafio. Que a gente que assim, tá no meio esportivo, acaba que você não aceita aquilo, né? Eu falei, não, eu tenho que aprender a jogar isso aqui, não é possível. E aí foi tudo muito rápido. Em um ano eu já estava jogando. E inclusive até eu me surpreendi, né? Porque eu falei, poxa, eu nunca coloquei a mão numa bola de vôlei, nada. E isso já com 17 para 18 anos.
nunca tinha jogado voleibol. E aí, em um ano, eu já estava jogando na equipe da cidade já. E sem saber jogar, assim, não sabia sistema de jogo, nada. O pessoal ficava me orientando na hora lá na quadra. Não, você vai para lá, roda aqui. Aí tava no fundo, queria atacar na rede e era meio confuso. Mas assim, foi muito bom, me motivou, joguei, é onde que eu tô até hoje, né? Mas não sabia nada, 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 cara, de vôlei. Olha como é que são as coisas. E quem já te viu jogar, eu já te vi jogar já, é, imagina que você iniciou desde adolescente, desde criança, né? A jogar. Então, na realidade, você começou já praticamente adulto. Foi praticamente adulto, né? 18 anos, praticamente adulto. E só que foi assim, em pouco tempo eu já alcancei um nível bacana, assim, que eu dava para eu jogar aqui com o pessoal da cidade, na região, participar de jogos regionais. Não era nada assim grande coisa, né? Mas eu me conseguia me virar. Não tive professor, nenhum técnico, ninguém que me orientasse. Foi meio que na raça que a coisa aconteceu mesmo no vôlei, viu? Mas aí vai tomando gosto e fui levando e tô até hoje. Ô, Max, você era levantador, né? Eu lembro Não, que você. na verdade, eu era ponteiro, né? Na Ah, quadra, ponta passador. E aí, assim, eu passava muito, defendia bastante, atacava mais ou menos e sacava bem. E aí, no entanto, por conta disso, eu ficava no time, né? Porque na hora de passar ali, eu falava, pode deixar meia quadra para mim, né? Eu passava tanto quanto defendia também. E aí eu ficava, o pessoal deixava. Falava, mas esse anãozinho aí, cara, você vai deixar atacando? Aí eu lembro que o Renato, na época que comandava a equipe, mas o cara defende tudo, passa tudo, ele garante ali pra mim, eu tenho que deixar ele no time, não posso tirar, né? E aí eu ficava. ô, Max, o forte de Guaíra é o vôlei de areia, né? É o vôlei de praia, né? Aqui em Guaíra tem uma tradição, né, do vôlei de praia, que inclusive, igual eu falei, foi o Renato que começou. Na verdade, não tinha nem na região, o vôlei de praia ainda estava surgindo, assim, eu acho que até em nível nacional ainda, né? Não estava nessa ascensão que está hoje. E o Renato já fazia algumas coisas aqui no clube de campo, que era o campeonato de vôlei de areia. Ele começou fazendo misto, né? E foi tendo as adaptações até quando chegou no Guaíra Open, que foi quando ele foi ser secretário de esportes. Daí ele criou o Guaíra Open e isso assim veio vindo e aí criou essa tradição de jogar na areia. E depois logo foi surgindo um ou outro que tinha um pouco mais de noção, né? Começou a participar de competições para fora e aí hoje acabou que virando tradição aqui, o pessoal todo mundo joga na areia. Aqui o pessoal assim, quando inicia, primeiro é lá na areia, depois que vai para quadra e vai indo, né? É o contrário, né? Na verdade, na maioria dos lugares, o pessoal deixa a quadra e vai para areia. Aqui não, aqui já começa na areia. O Guaíra Open, que você citou aí já duas vezes, é uma competição bem legal. É uma competição. Como é que está hoje o Guaíra Open, o Max? Então, o Guaíra Open, há uns anos atrás, ele tomou uma proporção assim muito grande. Porque antes era o voleibol, né, o vôlei de praia e o futevôlei, que vinha gente assim do país todo, gente do Rio de Janeiro, todo lugar, né? Inclusive alguns atletas, o Guto veio e começou aqui, né, no Guaíra Open. Eu vi o Guto ser campeão aqui com 17 anos, já no adulto. O cara já era. E Pará, enfim, muita gente boa já jogou aqui. E aí foi tomando proporções grandes o evento, começou a colocar o street também, que é o basquete de rua, aí logo colocou o vôlei adaptado, terceira idade, e o negócio foi crescendo, crescendo, que tomou-se uma proporção muito grande, que precisava assim, de um recurso financeiro gigante para poder realizar. E aí a consequência disso que foi parando. E aí chegava algumas administrações com problemas e tudo, acabou que fazendo só as etapas municipais. E essa nacional acabou ficando um pouco parada.
mas agora o Renato, que foi o que começou, né, com isso, com essa ideia do vôlei de praia, hoje ele é vice-prefeito aqui em Guaíra e está retomando de novo, né, o Guaíra Open. Então já teve o ano passado, esse ano ia ter, agora por conta aí dessa paralisação, não sei como que vai ficar, mas está retomando. Não com as proporções que tinha antes, mas vai começar a ter de novo e eu acredito que logo vai estar naquele nível antigo. Que legal, cara, bom saber. Eu já tive a oportunidade de estar aí no Guaíra Open e realmente era um evento bem legal, um evento bacana mesmo. Tinha gente realmente do Brasil todo. E na época que eu fui, tinha também o street, né, o basquete de rua, o futebol. Então era um evento bem legal, bem bacana. Eu espero que retornem mesmo com o Guaíra Open, porque vale a pena. Sim, se Então, Deus quiser, vai começar de novo. tomara. Ó, quando você já era atleta, quando você era atleta, você já dava treino. Você ainda jogava e já dava treino para as meninas, para os meninos, para as meninas. Você trabalha com o feminino. Hoje eu trabalho com o feminino, mas quando eu comecei, foi assim, eu jogando, e aí o técnico, que é o Manuel Caligares, um grande amigo meu, ele que era o técnico e jogava também. E a gente acabou ficando muito amigo, e ele que foi um dos que falou para mim, que me incentivou a estar fazendo educação física, né? Porque eu tive um curso técnico em agropecuária, aí a consequência disso seria fazer agronomia. Mas como eu estava engajado no esporte aqui em Guaíra e tudo, e o pessoal falou, cara, você precisa jogar, você tem um talento. E naquela época, né, assim, eu tinha uma impulsão muito boa, mesmo sendo baixo, mas eu saltava bastante. E os caras falaram, não, você vai jogar e tal. E aí eu comecei a ter esse contato, comecei a auxiliar o Manuel, aí logo eu entrei na prefeitura, o Renato foi dando oportunidade também para mim, enquanto mesmo eu ainda estudando, né, cursando educação física, aí eu comecei a ajudar o Manuel. Aí depois o Manuel passou num concurso, foi para outra área da educação e acabou caindo em cima de mim tudo, né? E aí eu fui levando. Na época inexperiente, né? Mas aí eu fui levando como um desafio e acabei ficando assumindo a responsabilidade aí das equipes. Aí nessa época eu dava treino tanto pro masculino quanto pro feminino. Jogava no adulto e tomava conta das equipes menores. Aí depois começou a sobrecarregar, né? Não dava para fazer as duas coisas e eu optei por ficar no feminino, que naquela época a gente tinha aí 6, 7 equipes, né? E eu falei, vou ficar no feminino. Aí depois o masculino veio outro professor, que é o Alessandro, né? O Nonô, você também conhece. E o Nonô assumiu o masculino e eu fiquei no feminino. E aí tô até hoje. Legal. E quantas categorias vocês têm aí, Max, hoje? Olha, hoje eu tô com 4 categorias, né? Tudo de sub-19 para baixo. Adulto hoje a gente não tem mais aqui, né? Tem uma equipe na ABB, que inclusive é o Nonô, o Alessandro, que trabalha lá com elas, mas essas categorias aí no feminino é tudo sub-18, na verdade, né? E o masculino também, que o Nonô toma conta lá, só que o masculino ainda tem um pessoal do adulto ainda. Então, se for Uhum. somar entre feminino e masculino aqui, eu acredito que deve ter umas 7 categorias. Legal. E tudo mantido pela prefeitura, Max? Tem apoio de fora ou não? Não, é tudo pela prefeitura. Esse ano a gente iniciou aí, tá tramitando uns projetos para ver se a gente consegue alguma coisa, né? Pela iniciativa privada, patrocínios, mas aí, por conta aí da doença aí, né? Dessa paralisação, a gente acabou parando. Mas eu acredito que logo a gente vai conseguir alguma coisa para realmente dar mais uma levantada aí na quadra. A gente mora em cidade pequena, né? Você sabe disso. E, e acaba que ficando sempre uma lacuna aí entre uma geração e outra, né? É, E esse ano agora a gente está enfrentando esse problema, justamente esse. O pessoal foi estourando a idade e agora abriu aí uma lacuna aí. Mas a gente está com as iniciantes aí. Eu tenho mais de 60 alunas nessa faixa etária de sub-12 aí, tem umas 60 mais ou menos.
Então, assim, daqui a uns anos a gente vai ter atleta de novo. Mas, por enquanto, para competição mesmo, a gente está com uma equipe, que é de nível de jogos da juventude, assim, tem uma equipe só. Que joia. Daqui a uns anos você não está colhendo os frutos que estão plantando hoje, é isso. Isso, a intenção é essa. Ô, Max, eu vi as equipes, eu vejo as equipes de Guaíra jogar, principalmente o feminino, que eu acompanho mais próximo, e as meninas são tecnicamente muito boas. Elas têm uma manchete muito boa, têm um toque muito bom, têm um encaixe de ataque, têm um movimento de ataque muito bom. O que você acha que influencia isso? Você acha que a areia influencia isso? César, assim, no início eu achava que não. Mas aí depois eu fui vendo que conciliar areia, quadra, foi ajudando. E assim, essa questão que você fala que as meninas têm essa técnica e tudo, as equipes que eu comandei aqui, elas sempre tinham a característica de ter um volume muito grande, né, de defesa, não ter bola perdida e tudo. Isso eu trouxe, assim, de mim. Pelo fato de eu ser baixo, né, para jogar na quadra, eu tinha que superar isso em outra coisa. Então eu tentava ao máximo defender muito, né, passar bem, e eu acabei trazendo isso quando eu comandava as equipes nos treinamentos. Então as minhas equipes sempre teve esse volume de defesa muito grande, né? A parte defensiva era perfeito. E isso veio da areia também, porque como eu falei aqui, a tradição é isso. Você passa os finais de semana próximo ao lago, né, onde tem 4 quadras de areia, tá tudo lotado. A meninada tá lá todo fim de semana. E isso acabou que ajudando, que é a questão de deslocamento, o fato de ser areia mesmo ali, físico, acabou que melhorando. E aí eu comecei a perceber isso e conciliava. Então eu treinava assim 1, 2 vezes na areia e o restante dos treinos era na quadra. E isso acabou ajudando bastante a desenvolver, né? Fora que aqui, infelizmente, a gente só não tem atleta alto, né? Faltou isso. Eu brinco às vezes que falo assim, gente, cadê o fermento daqui que o povo não cresce? Não cresce para os padrões de hoje, né? Mas o pessoal é muito habilidoso aqui, né? Inclusive até às vezes as pessoas acham que é fácil, né? Fala assim, não, mas é fácil dar treino para quem já tem uma certa habilidade, né? Já nasceu para isso. Mas é o contrário, é mais difícil, porque não é qualquer tipo de coisa que vai dar que vai fazer com que melhore, né? Então, assim, os treinos têm que ser muito bem pensados, o tempo todo você tem que estar analisando, porque senão o pessoal não desenvolve, né? E aqui você pega a meninadinha já com 7 anos de idade, tá lá brincando na areia. Então, isso acaba que mobilizando ali, desperta a questão do repertório motor maior. Você pega as crianças aqui, 90% o repertório motor delas é fantástico. Então, isso facilita muito para a gente. E a areia ajudou muito nesse sentido que você falou que as equipes, nossa aqui, principalmente o feminino, se destacava muito nisso, né? E aí o desafio aqui era fazer a questão da parte ofensiva, né? Ser uma equipe baixa, então você tem que aumentar o repertório ali de ataque. Esse é um desafio para nós aqui. Mas ele superava nesse sentido, né? Era na defesa, era na insistência. E o vôlei de praia com certeza auxiliou e ajudou muito para isso, viu? E ajuda até hoje. No entanto, que eu mantenho ali o grupo na areia e na quadra. Elas treinam 2, 3 vezes por semana em cada lugar. E elas não se importam. Tem muita gente que joga praia, que joga areia, que não gosta de ir para a quadra. Elas não se importam, elas não veem assim. É lógico, provavelmente elas vão sentir a diferença do tempo de bola, do piso, essas coisas todas, né? Mas Sim. elas não se importam de jogar campeonato na quadra. É assim, até uma faixa etária vai tranquilo. E depois aí o pessoal já começa a optar. E aqui, pelo fato da tradição e de dar resultado assim mais expressivos no vôlei de praia, a maioria acaba indo para o vôlei de praia. Mas até ali o sub-14, sub-15 ali, dá para conciliar as duas coisas. E isso a gente mesmo, eu mesmo faço isso, porque o vôlei de praia acaba que sendo mais fácil,
né? Mais fácil no sentido, assim, de ter acesso a participar de competições de nível, né? No indoor hoje é complicado, né? Você fala, vou disputar um paulista, um brasileiro, nem se fala, né? É muito complicado, o custo é alto, envolve toda uma estrutura e a gente depende só de prefeitura. E não que a prefeitura não ajuda, ajuda, mas é mais difícil. Agora, na praia, se torna um pouco mais fácil para a gente disputar um paulista brasileiro, no entanto que a gente hoje participa do circuito Banco do Brasil, é, paulista, escolares, todos os campeonatos. E aí eu mesmo acabo fazendo uma seleção ali e já vou encaminhando pro vôlei de praia. E aí, a hora que passa de 15 anos, elas se importam sim. Aí a maioria não quer jogar quadra mais, porque na praia tem mais acesso, né, às competições e o resultado vem, então tende a ir mais para a praia. Entendi. E você que trabalha com elas na praia também? Isso, eu que trabalho com elas na praia também. Vai fazer, acho que 7 anos, que depois que eu fiz o curso, que me despertou a fazer esse curso foi o fato de participar também das competições do vôlei de praia, porque na verdade, assim, quando as pessoas ouvem eu falar que eu joguei voleibol, na verdade eu joguei vôlei de praia, e aí eu ia completar a equipe na quadra. Quando eu comecei foi na areia, né? E aí disputei brasileiro, disputei paulista também, né? Tive algumas competições assim, algumas etapas que tive alguns resultados relevantes e tudo. E aí eu acabei trabalhando mais para esse pessoal ir mais para a praia, né? Acabou que ficando assim. E aí eu pego e puxo e eu que dou esses treinos. Aí fiz o curso, né, nível 2 pela CBV, foi um dos primeiros aí que tive acesso graças a um pessoal de Campinas, que eu treinava no CT lá em Campinas com o Lucas Palermo, que hoje é o preparador físico da Duda, né, que está classificado aí para as Olimpíadas. E eu já fiz parceria com o Lucas, inclusive, e o Lucas falou, Max, você precisa estudar, cara, você tem que fazer curso, você tem que, né, aprimorar. E aí me despertou isso, eu fui fazendo os cursos e fui assumindo aqui o vôlei de praia também, do alto rendimento, né? Que bom, é sempre bom ter alguém que incentiva, né, Marcos? A gente precisa sempre de um incentivo, né? Sim, claro, quando você tem um incentivo, tudo muda. É lógico que as críticas são bem-vindas, né? Mas quando as críticas são construtivas, elas se tornam motivacional, né? E aí te motiva a estudar, a buscar, a entender. Isso tanto para nós, enquanto técnicos, professores, né, profissionais, quanto para os atletas também, né? Quando as críticas são construtivas, o pessoal se sente muito mais motivado, busca mais, vai atrás, principalmente no tempo de hoje, né? Que antigamente, na minha época, quando eu comecei, falava de participar de jogos regionais, cara, nossa, você ficava meses sem dormir esperando aquele momento. Hoje é um pouco mais diferente, né? A galerinha, o pessoal tem mais coisas para eles. Nossa época era diferente, era mais o esporte, não tinha tanto acesso, né, às coisas. Hoje já é mais difícil, é mais Ah, complicado. mas vai passando a geração, as coisas vão evoluindo, né? As coisas vão crescendo. É importante a gente estar acompanhando, né? A gente está ali E na. é bem isso, não pode parar, né? Ô, Max, já tem um tempo que você está no vôlei, né? Então, provavelmente você tem aí algumas coisas que você tem uma recordação, que você tem boas recordações do voleibol. O que você gostaria de pontuar aí como técnico, como atleta, de boas recordações do voleibol? Nossa, Cezinha, tem bastante coisa, viu? Que Isso é bom. eu tenho tantas coisas assim, tanto quanto atleta, né, para lembrar e para falar que foi assim extraordinário que aconteceu, quanto profissional, né? Quanto atleta, dos primeiras coisas foi realmente essa transição que eu tive do futebol pro vôlei, que isso para mim foi marcante. Não conheço ninguém que tenha acontecido isso, né? A pessoa, igual no meu caso, jogava futebol e com 17, 18 anos ir para o voleibol, em um ano já tá jogando já jogos regionais e tudo.
Isso aconteceu muito rápido, não sei como que isso aconteceu, não sei, foi assim, inesperado. Fui lá brincar, jogou, então isso foi um fato que me marcou. E o outro foi conquistas, né? Desafios, a primeira competição, assim, tida como importante que eu conquistei, foi um Jogos Regionais, que eu joguei inclusive com o Manuel, né? E nessa época não tinha o sistema de primeira e segunda divisão, que agora também não tem mais, né? E na época não tinha, era todo mundo com todo mundo ali. E as cidades tinham a tradição de contratar, né? Era forte isso. Ribeirão Preto, Araraquara, Sertãozinho, Franca, as potências aqui da nossa região, todo mundo contratava. E mesmo assim, né, eu e o Manuel, a gente conseguia sempre estar entre os quatro. E tinha lá 32 cidades disputando, né? E um nível bacana. E a primeira vez que a gente conseguiu um terceiro lugar, isso foi marcante também, porque ninguém acreditava, né? E os jogos nessa época era tudo junto, ia todo mundo para a escola, ficava todas as modalidades junto, e era legal assim, que a gente ficava naquela, eu vou ficar mais um dia. Aí as outras modalidades iam perdendo e indo embora, pô, eu vou ficar mais. Sempre tinha isso, né? E a hora que a gente viu, ele tava no último dia. Falei, caramba, chegamos lá, então acabamos ficando em terceiro lugar. Então isso marcou bastante, que foi o primeiro campeonato assim mais relevante que acabou que me motivando mais a seguir e disputar brasileiro, essas coisas, né? E como atleta ainda, uma outra competição foi em Batatais, que o Claudinho, o Mala, né? Você conhece, amigo nosso, o Claudinho fez um campeonato lá em Batatais e nos convidou. Eu fui jogar com um rapaz aqui de Guaíra, o Luiz Renato, tempo ali de Nersão. E a gente sempre via o pessoal que ia jogar lá, a gente assistia a eles aqui no Guaíra Open e ficava admirados, né? Falava, poxa, olha como esses caras jogam bem, né? O pessoal joga muito e tal. Será que um dia a gente chega nesse nível? E quando nós fomos jogar esse campeonato lá, nós fomos assim, muito motivados e tudo, e foi dando tudo certo. Acabamos chegando na final. E aí teve um episódio lá que foi para todo mundo rir, que na hora do jogo da final, né, teve toda a apresentação, patrocinadores, e o pessoal tudo lá sentado para assistir a gente jogar a final. E esse meu parceiro, ele é bem assim, gosta de contar piada e tirar sarro, né? Aí ele foi lá nos caras lá na época, Grelê, Cássio, o China, esse pessoal era referência pra gente aqui, né? Falou, poxa vida, cara, eu tô acostumado a ver vocês jogar. Agora hoje vocês que vai assistir eu, que é isso? Isso pra mim é satisfação e tal. E eu falava, cara, para com isso, né? Vamos pro jogo, né? E isso aí me marcou também bastante enquanto atleta. Foi muito legal essa passagem aí. E aí você vai fazendo amizades e tudo. E a terceira coisa, quanto atleta ainda, foi a primeira vez que eu consegui passar de um qualifying nos campeonatos do brasileiro. Inclusive foi com um grande amigo de São Joaquim da Barra, o Oratisnan, não sei se você conhece, o Orá, e ele me chamou e nós fomos jogar, e até esse jogo ninguém esperava, porque nós jogamos contra o Jefferson, que na última Olimpíada jogou pelo Catar. E todo mundo falou, esses caras não vão ganhar deles, né? E nós acabamos ganhando, cara. Nossa, aquilo ali pra gente foi sensacional. Então, quanto atleta, a gente tem essas lembranças, essas coisas. No entanto, que assim, minhas medalhas, troféus, já acabou tudo. Esses não, esses tá aqui ainda. Esse não acaba, que foi os que marcou, né? E eu tive algumas coisas também enquanto técnico, que foi a primeira vez que a gente foi campeão dos Jogos Regionais, já tinha essa divisão, né, primeira e segunda divisão, e eu fui com a equipe de Guaíra enquanto técnico no Sub-21, e nós acabamos sendo campeão, né, desse ano. E foi, nossa, assim, extraordinário. Porque a gente sempre ficava assim, poxa, esse ano a gente passa para a segunda fase. Esse ano passa. Então, o nosso objetivo era passar para a segunda fase dos Jogos Regionais. E esse ano a gente conseguiu ser campeão, né? Tinha uma equipe muito boa, muito disciplinada, as meninas, assim, fantásticas na questão, igual eu falei, de defesa, a bola não caía. E aí, assim, aquele momento ali de você estar no ginásio,
o jogo quase acabando, o pessoal, né, vibrando, gritando, é campeão, cara, não tem, é inexplicável a sensação, marcou muito também. E aí já no outro ano, a gente classificado para a primeira divisão, aí nós fomos para a primeira e foi campeão também da primeira divisão. Foi meus 2 primeiros títulos enquanto técnico. Então, esses aí foi o que mais marcaram. E aí o terceiro, enquanto técnico, falei para você que tinha bastante, né? E o terceiro foi quando a gente foi disputar o brasileiro de vôlei de praia, com as 2 meninas aqui que hoje é destaque, né? A Bia e a Bianca foram campeãs dos Jogos Regionais, uma com 17 e a outra com 15 anos, no adulto. E nós fomos para o brasileiro, né, em João Pessoa, que era seletiva para o Mundial. E acabou que a Bia foi campeã, fazendo parceria com uma outra menina de São Paulo, né? Eu fui como técnico da seleção paulista, junto com o Luiz. E aí ela foi para o Mundial na Itália disputar. Então isso também marcou porque, poxa, Guaíra, né, uma cidadezinha aqui do interior, 40 mil habitantes, a gente tem um atleta que já foi disputar o Mundial, para a gente, assim, foi fantástico. No entanto que o pessoal tudo parabenizando, o Diego de Ribeirão, aí que está em Ribeirão, o Diegão, falou, cara, isso não tem preço, né, e foi muito bom. Então, esses foram os fatos assim que mais marcaram assim, a minha trajetória aí, né, tanto quanto atleta como técnico. Legal, Marcos. Sem dúvida foram fatos emocionantes, viu? E você contar aí, eu estou arrepiando aqui e estou imaginando a sensação que foi. E com isso eu vou te perguntar, o que te motiva, Marcos? O que te põe para frente aí no voleibol ainda? Olha, justamente essas passagens, né, que eu tive, emocionantes, amigos, porque o que a gente leva assim nesse meio esportivo aí, a amizade que a gente faz, né, igual eu te conheci enquanto árbitro e depois, né, a gente foi tendo contato e assim com vários outros. Isso aí acaba nos motivando. A questão assim da paixão pelo esporte mesmo em si e pelo vôlei, isso você vai te motivando e te dando forças para manter. Fácil não é, a gente sabe. Chega num certo nível que a gente fica pensando às vezes, né? Fala, poxa vida, eu preciso dar um passo a mais, né? Conquistamos algumas coisas aqui, agora preciso mais, preciso mais. E cada vez que você precisa mais, você também precisa mais de incentivo. E, e esse, às vezes, assim, você fica, poxa, não vai dar certo, não sei, eu vou atrás, eu consigo, não consigo. E assim, eu sou bem apegado à questão, né, de religião, frequento igreja evangélica e tudo, e isso acaba motivando. Às vezes você está bem para baixo, aí chega, ouve um louvor, uma palavra lá, as orações, e isso acaba me motivando e ver que a gente tem talento, né? Não só aqui em Guaíra, mas na região. A gente vai disputar campeonatos, a gente vê que cada um com a sua particularidade, mas tem talento, tem aqui na região, às vezes que não tem a oportunidade, e isso me motiva. E, inclusive, eu estava até comentando esses dias com os técnicos aqui, o Américo de Franca, grande amigo, o próprio Diego, várias pessoas que o sonho nosso é a gente ter uma estrutura, chegar ao ponto de ter uma estrutura, independente de município, de vaidades, a gente poder amparar esses talentos, né? Não só do nosso município, mas da nossa região, porque tem muito talento, tem muita gente boa que precisa assim, sempre de uma oportunidade, né? E o que me motiva é isso. Então, meu sonho hoje, enquanto técnico, professor, é chegar ao nível de ter uma estrutura que eu possa amparar todos esses talentos, inclusive até a questão assim de técnico também, de oportunidade, porque tem muita gente boa também por trás aí desse pessoal. Tem bastante gente boa que precisa realmente assim, de um incentivo, de uma oportunidade apenas, que eu tenho certeza que vai crescer. Então, meu sonho hoje é ter a nossa região forte aqui, né? Então, isso me motiva muito. E eu tenho certeza que um dia nós vamos chegar lá. Ah, tomara. É meu sonho também é ver isso, viu, Marcos? Nós temos uma região bem forte, uma região que pratica voleibol, e infelizmente nós ainda não temos um centro de voleibol, né? Seria E um centro de voleibol que aí poderia atender toda essa
essa molecada aí, praticante de voleibol. São craques, tem gente boa aqui na região, tem muita Muita, gente boa. muita Ô, gente boa. Marcos, e que recado você daria para essa galera do voleibol? Olha, assim, pelo meu histórico, né, de vida, de passagem pelo esporte, a primeira coisa é não deixar de acreditar, sempre estar acreditando, respeitar os seus professores, desde lá da escola, os técnicos. Quando eu falo respeitar, às vezes não é só no sentido, assim, de respeito, né, de não falar nada, ou de ser mal criado, como diz a minha avó, né? Mas é de respeitar a questão, assim, a vontade que o pessoal tem. Igual, quando eu comecei no voleibol, eu não tinha nada. Não tive uma pessoa que me orientasse, não tive uma pessoa que pudesse puxar a minha orelha, que me colocar ali no caminho. Foi muito na raça. E eu tenho certeza que se naquela época eu tivesse tido alguém que pegasse no meu pé, que me desse bronca, eu acho que teria sido até melhor do que foi, né? Então, assim, o primeiro recado é esse, é respeitar, seguir as orientações, participar, e se realmente tem vontade de crescer dentro do esporte, não só como atleta, hoje a gente sabe que o esporte dá oportunidades de estudar, de repente ser técnico, preparador físico, e isso é a realidade, assim, é fato no nosso meio, né? E para a pessoa seguir firme, respeitar aqueles que já estão dando certo, não esquecer das suas origens, né? Sempre lembrar das suas origens, de onde veio, como que veio, porque lá atrás tem muita gente com potencial que tem esses como espelho, né? E a gente precisa desses espelhos. Então a gente precisa de ter essa galera aí que hoje já está assim num nível um pouco mais elevado, participando de competições de mais alto nível, esse pessoal ter um pouco mais de contato para trazer essa galerinha mais nova para ter esse espelho. Então, o recado é esse: perseverar, ficar, não esquecer, respeitar, né? Às vezes é fácil a gente falar isso, né? Mas eu já tive do outro lado como atleta, realmente não é fácil seguir. Mas se fosse fácil também, a gente estava recheado no nosso meio de craques, né? E aí o cara para ser craque, o atleta para ser craque, ele tem que seguir isso, que não é fácil. Acordar, ter dias que tá com preguiça, com dor, e mesmo assim ir lá treinar, mesmo assim escutar o técnico chato falando ali na cabeça, né? Mas eu tenho certeza que quem seguir isso aí tem grandes chances, né? De na sua carreira, tanto como atleta ou seguindo aí técnico, enfim, na área, né? Que se não for atleta, acaba virando uma pessoa boa, né? Uma pessoa legal, uma pessoa do bem, né? Isso, que esse é o primeiro objetivo nosso, né? Enquanto educadores, esse é o nosso primeiro objetivo. Legal. Bom, nós conversamos aqui com o Max, um papo legal, um papo sobre voleibol. Agradeço, Max, a sua atenção, agradeço aí a sua paciência, tá? E nós vamos continuar batendo papo aí com o pessoal da região que está fazendo a diferença no voleibol. Valeu? Obrigado, Max. Eu que Abraço. agradeço, Cezinha. Muito bom. Precisando, Até a próxima. estamos às ordens.